Oi gente, tudo bem com vocês? Laru aqui. Eu tava pensando bastante sobre qual seria o tema do próximo vídeo, já faz um tempinho que eu não faço nenhum, tava amadurecendo algumas ideias e no fim mudei todo o contexto por causa da comoção geral que o coronavírus está gerando, né? Resolvi trazer para vocês um pouquinho sobre discussões que eu tive dentro do meio que eu pertenço, né? Pensando no invisível, pensando no por trás, né? Qual é a lição por trás disso? Qual é o objetivo da vida em instalar o caos por um certo momento? O que está vindo de mudança a partir disso que está se instalando, né? Então, hoje, esse vídeo é um convite à reflexão sobre a espiritualidade por trás dessa doença, né? De quais seriam os porquês desse estabelecimento de tamanha proporção, de tamanho pânico instalado, de tamanho desespero que as pessoas estão chegando. E por que isso vem agora, né? Qual é o intuito? O que tem por trás? Porque afinal, nada é por acaso, tudo tem uma ordem cronológica a ser seguida por seres que são os nossos guiadores, que a gente não entende, que a gente julga antes de saber, mas a gente nunca entende os processos enquanto a gente está vivendo eles, né? E é essa a maior dificuldade da humanidade, ter tranquilidade de saber que aquilo tem um porquê maior e que as coisas vão ficar como tem que ser, como deveriam estar, enfim. Eu tô fazendo esse vídeo, a importância disso é porque, mesmo estando me movendo para isso, mesmo convivendo com pessoas que têm um diferencial de pensamento, mesmo trocando mesmo, né, esse conhecimento, esse cuidado e tal, eu tava muito numa bolha de me abster de tudo. Como tem sido muito dolorido para as pessoas, eu sinto a dor que elas têm nesse medo, nesse pânico, e eu sou um ser empático, isso estava me dando um desespero também. Não porque eu me sinto, de certa forma, reclusa ou diminuída por esse vírus, enfim. Eu tenho uma tranquilidade em mim muito grande, que eu não sei explicar de onde vem, mas que me deixa seguir a minha vida de maneira comum. Mas ver esse desespero, esse apelo, essa comoção geral e como isso tá tomando essa proporção, né, de que as pessoas, em todo lugar que você vai, é só isso que você ouve, isso tá travando todo mundo, né, e tudo que tá acontecendo, enfim. Então eu resolvi falar, porque eu ouvi sobre, né. Como eu tava nessa minha bolha de me abster, eu não tinha uma opinião formada. Eu tava meio que indo com a maré, sentindo tudo que as pessoas sentiam, e por conta disso diminuindo o meu estado de vibracional, né? O meu estado de positivismo, o meu estado de tentar enxergar por trás. E aí ontem, em uma reunião de um Zoom, que eu participo de um modelo diferente de organização coletiva financeira, e num Zoom, que é como a gente se comunica, a gente trouxe esse assunto de pessoas que são fadas, assim, maravilhosas, trouxeram um posicionamento que eu achei muito legal compartilhar, porque até ouvir delas, eu não tinha uma ideia geral sobre o assunto, nada parecia fazer sentido e eu tava me abstendo. E a partir do momento que eu ouvi delas, isso me abriu uma porta de imaginação e de entendimento que até então parecia impossível existir. Então, é só esse o motivo do vídeo. É mostrar uma outra percepção que existe, que pra mim, dentro da minha verdade, eu tomei como verdadeira e como única possível para a explicação de tudo que tá acontecendo. E é só mais um jeito de olhar pra alguma coisa, é só mais um panorama, é só mais um olhar do prisma todo, que pode trazer um pouco de conforto, de acalento para os corações que estão muito desesperados nesse momento. Cada vez mais a gente ouve falar, e isso vocês já ouviram em vários vídeos meus, sobre o quântico, né? Sobre quanto o mundo tá nessa era 5D, no quanto as coisas estão cada vez mais sutis e cada vez mais invisíveis e cada vez mais energéticas.
E o quanto os movimentos têm crescido nesse sentido, né? Mas o que esse coronavírus vem trazer de lição pra gente? É um vírus invisível que te faz ter uma noção de coletivo, mas que te obriga a estar sozinho consigo. Então, é um tapa na cara da vida de que você precisa deixar de ser egoísta, precisa mergulhar em si para se conhecer, mesmo que na marra, mesmo estando fechado, mesmo estando enclausurado, para ver se você consegue olhar para si e parar de olhar para os outros e julgar o todo. De um panorama de exaustão, de egocentrismo. Porque o que a gente está vendo? Uma preocupação muito grande das grandes empresas, dos grandes empresários, das pessoas que usaram por muito tempo um mecanismo financeiro de extorsão, um mecanismo financeiro de desrespeito à produção, em que você precisa, por exemplo, encontrar recursos mais baratos para conseguir baratear a mão de obra por uma questão de um mercado que precisa de muita gente, né? Então, muita gente no mercado precisando de trabalho, barateia a mão de obra, para você produzir um produto, para você fazer uma linha de produção de algo, que você joga um percentual de lucro lá em cima e esse lucro fica preso numa esfera social muito pequena, né? Então, o que vai quebrar nesse todo, né? Nessa oligarquia que a gente vê dos maiores desesperos do que vai parar? São justamente as empresas que fizeram isso por muito tempo. São pessoas que detêm um poder financeiro muito grande por uma linha de exaustão de outros seres, por uma linha de não responsabilidade social, de geração de lucros, que não cabe mais no nosso mundo, né? Que tá vindo para movimentar mesmo. Então, o que vai surgir? Vão surgir novas economias financeiras, vão surgir novos modos de se relacionar. Quando a gente tá dentro de um grupo social, e isso eu falo assim, esse grupo social, a gente não consegue pensar no quanto o ser Maria vai com as outras é inconsciente nesse sentido. Porque nós acabamos sendo o que o grupo nos permite ser, e a gente acaba tendo uma ideia geral, como se fosse a nata de um leite mesmo, de que não é profundo, de que você segue uma oligarquia, você segue um pensamento hierárquico que vem de família, que vem de localidade, que vem de coisas geralmente que não te movem ao diferente, né? Se você vive há muito tempo na mesma cidade, se você tem há muito tempo uma mesma religião, se você não se questiona, você entra num posicionamento geral de ação que é coletivo. E a única forma de quebrar esse coletivo é se expor ao novo, buscar coisas novas, o que todo mundo que fala sobre o despertar traz, né, de importância de movimentação. Quando a vida não consegue diferenças extraordinárias com coisas sutis e amorosas, infelizmente o tapa na cara precisa vir de alguma maneira. Então, por muito tempo foi se falado, há um movimento muito importante de desenvolvimento que de certa forma despontou líderes para esse sentido. E agora vem o caos instalado para dizer, agora chega. Vocês não estão entendendo que essa mudança precisa acontecer para ontem. Eu já fui amorosa, eu assim, o sentido da vida dizendo, né? Eu já fui amorosa, eu já dei sinais, eu já tentei ensinar, eu coloquei pessoas falando para que isso fosse disseminado, para que mais pessoas ouvissem, mas não tá suficiente. Ainda falta muita gente acordar para a vida. Acordar que as coisas estão mudando, que a nova era está chegando, que coisas energéticas estão ficando mais fortes
E o único jeito de trazer as pessoas para esse entendimento são tapas na cara. São caos instalados, são mortes em escalas muito grandes, são economias sendo fechadas de modo grotesco, de modo inesperado, para que novas coisas surjam. Já estavam surgindo, né? Eu, por exemplo, faço parte de um movimento muito legal chamado Tear dos Sonhos. Se você busca informações sobre o Tear dos Sonhos em redes comuns, de comum acesso, você só vai ouvir porcaria lá. Mas no fim, ter sido convidada para esse movimento antes desse caos todo se instalar, me dá uma tranquilidade imensa de saber que eu já fui escolhida, que esse convite já chegou até mim porque eu buscava uma coisa diferente e que agora eu vibro em outra energia. Então, isso está trazendo a escassez, porque o nosso sistema governamental financeiro hoje em dia vibra na escassez, vibra em te deixar preso numa incapacidade de sonhar, e quando você não sonha, você se afasta da sua missão nessa terra. Se você não tem tempo, energia, dinheiro para sonhar seus objetivos, você vive como um robô, você é manipulado por uma situação ali que te tira do seu eixo quântico, do seu eixo energético, do que você veio fazer de diferencial nessa vida. Eu já falei em outros vídeos também sobre a importância de você acordar do que a gente vem repetindo, de que a gente nasce, trabalha, não tem nada financeiramente, não consegue ter uma evolução, não tem um panorama de crescimento, se reproduz ali sem nenhuma consciência de que aquele ser só é seu filho porque veio depois de você. Você não tem responsabilidade de controle sobre aquele ser nenhuma. Você tem responsabilidade de guiá-lo por um caminho que você devia ter descoberto. E se você não descobre, esse filho vem como lição para tentar te despertar nesse sentido. E a gente tá reproduzindo coisas sem se mover, sem pensar, sem sair do mesmo lugar comum. E a vida vem dar um tapa na cara para dizer: não é isso. Saiam dessa vibração de escassez. Tenham noção do que é o absurdo, do que é o completo polo negativo, que é esse caos instalado, e movimentem-se para sair disso, para sair da prisão. É um convite amoroso, que muita gente não consegue enxergar essa amorosidade por trás de tudo isso, porque a gente tá vivendo o processo. E se você ainda tá inerte, mergulhado nas suas crenças que te limitam, no seu globinho ali, como se só o seu umbigo importasse, como se só a sua família importasse, como se você não lidasse com o todo. A gente vive num mundo de milhões de pessoas. Como é que pode as pessoas ainda estarem vivendo num senso sem coletividade? É isso que vem trazer essa pandemia. É o olhar para o seu cuidado, ter consciência de se você se contaminou, enfim, e ficar quieto no seu canto, sabe? Vai fazer o que as pessoas estão indicando que você faça. Não precisa se mover para um desespero geral. Faça o que as pessoas estão dizendo para que você faça. Olha a dificuldade que se tem em ouvir pessoas que estão falando sobre isso. Ouvir, diferente de escutar. Quando você escuta, você não liga. Passa por um ouvido e sai pelo outro. Que é o que todo mundo tem feito. Que é o que 95% das pessoas hoje em dia fazem. É uma escuta não ativa. É uma escuta simplesmente de palavras que não fazem o menor sentido, porque ninguém se mete a ouvir, a entender o que aquilo quer dizer, a olhar por trás qual vai ser a lição. E é por isso que tudo se instala nessa proporção, para gerar movimento. Gente, acorda para a vida. Entende que esse é um convite de novos movimentos surgirem, de novas coisas, novas oportunidades, esse novo sistema energético quântico da quinta geração, da quinta dimensão, que tá vindo forte. É um chacoalhão, é um tirar-se do lugar que é muito importante para esse momento. E o que é importante agora? Não vibrar na escassez.
é encontrar alternativas que te tirem disso. É, sim, ter muito cuidado com sua saúde. É, sim, ter muita responsabilidade com o senso coletivo. E é, sim, olhar para si. Ver o seu potencial. Não vibrar na escassez que o mundo está se formando. São pessoas que já têm o seu potencial energético de alta vibração sendo necessárias para puxar a organização geral que vai vir a partir de então. Se empoderar para ter força, para opinar de maneira diferente do senso coletivo. De ter alguém que tenha calma e passe calma para as pessoas, porque elas estão desesperadas. E para as pessoas que estão desesperadas, é um convite a olhar para si, para ver por que esse desespero está tão grande. A gente sabe de coisas que estão acontecendo há muito tempo que precisam de resolutivas e que nada acontece. Por exemplo, o desmatamento, o descongelar das geleiras, a falta de água, o quanto essas crises naturais têm vindo, de certa forma, para limpar, para tirar o número de pessoas grandes do mundo, porque a gente não está tendo responsabilidade com o mundo que a gente vive. Então, infelizmente, nesses casos, a natureza precisa agir tirando pessoas daqui, já que as pessoas que estão aqui não são responsáveis. Não tô dizendo que quem está morrendo merece porque não tem responsabilidade, não. Mas é uma alternativa da vida depois dela tentar muito escancarar as necessidades que a gente precisa ter de consciência geral, de consciência coletiva. Por isso que é um vírus invisível e que está atacando o coletivo, que está atacando essa disseminação por massa, que está obrigando as pessoas a estarem dentro de si, a buscarem esse entendimento de si. São momentos em que você pode simplesmente pôr a culpa nessa doença e se lamentar diariamente por esse isolamento que de certa forma a gente está tendo. Aqui não tanto, né? Mas eu falo assim, pensando já na Itália, que isso está mais acelerado, né? Fora do Brasil, que esse isolamento está mais pautado em multa para quem sai de casa, né? Uma coisa meio sem escolha, assim. Aqui a gente ainda tem o livre-arbítrio, não sei até quando, porque a gente deveria ter um livre-arbítrio consciente, né? Do coletivo. E na verdade não é isso que a gente está vendo, né? Tem muita gente que era para estar em quarentena que está vivendo uma vida de férias, que continua frequentando lugares populosos, continua disseminando o que deveria ser contido, né? Enfim, a gente não sabe, como é uma coisa invisível, demora para se manifestar. E depois a culpa pode vir grande, né? De você poder ter gerado o espalhar disso também. Então, eu falo assim, essas pessoas que não têm mais escolha, que elas precisam estar enclausuradas consigo ou com a própria família, é uma oportunidade, cara. Você não vai ficar reclamando porque isso tá acontecendo, porque reclamar não vai te tirar dessa situação, entendeu? Ou você olha pra si, se conhece, se entende, tenta achar dentro de si uma força positiva que motive você e motive as pessoas ao seu redor a atrair a abundância, a não vibrar nessa escassez, a não entrar nesse senso coletivo de... acaba sendo uma manipulação mesmo, não consciente de espaço. É um motivo que vem com uma força muito grande para um propósito maior, mas é um motivo que vem também para bagunçar suas ideias. Porque até você conseguir dissociar esse processo e imaginar o que vem por trás, o que tem de lição ali, você vai ficar falando e repetindo como um papagaio o que você ouve sobre isso. Que vai te deixar cada vez mais longe, mais afastado do motivo real que vem por trás, que é justamente você imaginar o que a vida quer com isso. Sempre tem um propósito, sabe? Por que foi na China que isso começou? Há quanto tempo o mundo inteiro explora a China? Como a gente ouve falar de trabalho escravo, de coisas que são produzidas lá a um preço muito barato e são exportadas para serem vendidas depois com um preço extraordinário, assim, peça, enfim, né, que compõe o produto final e daí isso é valorizado num outro lugar, né? Não é à toa. As coisas, elas têm um propósito, elas vêm de um lugar que a gente precisa olhar com carinho,
Por que isso veio da China e lá isso tá tudo bem agora, sabe? Por que esse lugar tão explorado por tanto tempo foi a origem disso tudo, sabe? Vamos olhar para a espiritualidade do momento, vamos olhar para a necessidade que a gente tem agora, o que a gente pode evoluir como ser, qual é o convite, sabe? Vamos movimentar coisas que tragam alternativas que são inimagináveis, porque se não existiu ainda, tem que ser inimaginável. Alguém precisa imaginar para pôr em ação. E essa imaginação, ela infelizmente vem em momentos de desespero, de não haver outra solução e saída. E a única maneira de não haver outra solução e saída é com o desespero de um caos instalado, sabe? Então, assim, é isso que eu tinha para falar hoje. É só um pensamento, é sempre o que eu falo, é a minha verdade, né? Eu não trago nada pra cá que não seja condizente com a maneira como eu ajo, que não seja condizente com o meu posicionamento na minha vida, porque eu não sou hipócrita. Se tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Então, isso vem de muito mergulho em mim, muita reflexão. E como eu disse, eu precisei ouvir essas coisas de outras pessoas para que eu começasse a pensar o que faz sentido para mim. Então é só para isso que esse vídeo serve. Só para provocar um pensamento diferente. Só para abrir uma porta que antes estava trancada e pintada da cor da parede que ninguém via. Então, agora que a gente vê a porta, a gente tem a capacidade de querer ou não abri-la, né? E tudo bem. Então, eu agradeço a escuta e espero que a escuta tenha sido uma escuta ativa, no sentido de não entrar por um ouvido e sair pelo outro, que é o que eu mais quero que isso aconteça, de chegar um pedacinho no coração, para que isso gere uma movimentação em cada um, porque o processo é muito individual, né? Mas a gente ouve o coletivo. Então, que seja essa proposta. Muito obrigada por me ouvirem.